Mateus capítulo 8, versículo 23. Entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. Amém? Deixa eu subir aqui. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória. A epígrafe do texto diz assim: Jesus apazigua a tempestade. Amém? Se tem alguém que manda no vento, manda no mar, se tem alguém que tem poder sobre a tempestade, esse alguém se chama Jesus de Nazaré. Glória a Deus, aleluia. O homem, ele pode até conhecer muito bem o mar, ele pode até conhecer o mar, mas ele não conhece o mar tão bem quanto aquele que criou o mar. Glória a Deus, aleluia. A gente está dentro de um texto, um dos textos lindos da Bíblia, e a gente sabe que Pedro, André, João, Tiago eram pescadores, Pedro, pescador. A profissão deles, de muitos discípulos, era pescar, pescador. Eles conheciam muito bem ali o mar. Quem sabe até a questão do tempo, mas ninguém conhece o mar como aquele que criou o mar. Aleluia, glória a Deus. Jesus, ele entra no barco, é o que está no texto, capítulo 8, versículo 23. Jesus apazigua a tempestade. Ele entra no barco com os seus discípulos. E o texto vai dizer que se levantou no mar uma grande tempestade. Jesus está no barco com os seus discípulos e de repente, eu creio que estava tudo bem. Eu creio que ali estava tudo bem. Mas de repente, repentinamente, se levantou uma grande tempestade. O texto não diz levantou uma tempestade, não. Levantou uma grande tempestade. O nível dessa tempestade era bem maior, mais alto do que uma tempestade normal. Tem vários níveis. Tem tempestade que tem um nível, tem tempestade que já tem outro nível, e assim por diante. Se levanta não uma tempestade, mas uma grande tempestade, vai dizer o texto. E muitas vezes na minha tua vida não é diferente. Aleluia, glória a Deus. A tribulação, porque a tempestade aqui está representando as tribulações e aflições, está representando as tribulações e aflições que a gente enfrenta. Sim ou não? A tempestade aqui simboliza, representa as tribulações e aflições que a gente enfrenta. Jesus declarou em João, capítulo 16, versículo 33: tenho-vos dito isso para que em mim tenhais a paz. Jesus é o príncipe da paz e nele temos paz. Aleluia. No mundo tereis aflições, tribulação, mas tendo ânimo, eu venci o mundo. Então,
A tempestade simboliza, representa os problemas, as lutas, as dificuldades, o dia mau. Representa as lutas, a dificuldade, o dia mau. E as lutas, ela tem um certo nível, cada uma tem um certo nível. Observe que uma pessoa gripada, uma pessoa com problema de gripe ali, é um problema, é uma luta, é uma dificuldade. Mas não é uma luta igual a uma pessoa que está sofrendo com câncer. Veja que já é uma luta maior. O nível de dificuldade é maior do que aquele que está com uma gripe forte, uma virose forte, enfrentando um problema no casamento. Então, a tempestade aqui representa as lutas, e cada luta tem seu nível. Eu aprendi também que jamais a gente deve desprezar a luta do próximo, do irmão, porque cada um tem uma estrutura. Nunca despreza a luta do seu próximo. Nunca despreza a luta do seu irmão. Aparece a luta aí que o irmão Marcelo está passando, eu tirava de letra, eu tirava de fichinha. A pessoa, ela pode até ter uma estrutura maior do que aquela outra pessoa, mas só quem sabe o que está passando é aquela pessoa. Então a luta para aquela pessoa é grande. Para aquela pessoa, para mim, um exemplo pode ser uma luta que eu tiraria de letra. Eu tiraria de letra aquela situação ali, eu iria conseguir me sobressair. Por quê? Porque eu tenho uma estrutura diferente da estrutura daquela pessoa que está naquela luta. Porque a luta de ninguém não é igual. Cada um enfrenta uma luta diferente, diferenciada. Mas a luta do irmão, da irmã, a luta daquela pessoa pode não ser grande para mim. Eu dou um exemplo. A luta daquele irmão que eu olho, e por isso que não podemos desprezar e nem menosprezar a luta do próximo. Eu olho, eu tiraria de letra. Mas para aquele irmão que está passando, para aquela irmã que está passando, a luta é grande. A tempestade é grande. O problema é muito difícil para aquela pessoa, porque é ela que está na pele. Porque é ela que está passando, irmão. A gente tem que entender isso. O que para mim pode ser fácil, para aquela pessoa é uma luta grande, porque é ela que está vivenciando. E aquelas pessoas que já passaram por aquilo ali, têm uma maturidade, enfrentaria aquele problema de uma forma diferente, iria se sobressair, quem sabe melhor naquela luta, porque tem uma estrutura, já tem uma maturidade. Mas essa pessoa que tem uma estrutura e uma maturidade, nós não podemos desprezar, menosprezar a luta daquele irmão, porque no meu ver, eu tiraria de letra aquilo ali. Poxa, a irmã está chorando por causa disso aqui. Isso é uma besteira, rapaz. Eu já perdi gente na minha família e não fiquei me acabando de chorar, não sei porque ela está não. Se fosse eu aí, eu ia ficar desse jeito aí, chorando. Não é? Não é ficar desse jeito, não. É porque cada um, irmão, tem uma estrutura. Cada um tem uma estrutura, mas precisamos entender que aquela pessoa que está enfrentando luto, para ela aquele momento é grande, é um momento muito difícil. E de fato é um momento difícil, porque uma perca é um momento difícil. Então ela reage àquele momento ali, a gente está falando de tempestade, luta, ela reage àquela luta daquela forma, do jeito dela. Sim ou não? Porque ela tem uma estrutura e tem pessoas que têm uma outra estrutura diferente. Então não podemos menosprezar a luta do outro e a prova do outro. Sim ou não? Não podemos menosprezar.
A irmã está passando, esse irmão está passando por isso. Se fosse eu no lugar dele, eu tirava de letra. Se fosse eu no lugar dela, não precisa disso, eu tiraria de letra. A gente fala isso porque não está na pele da pessoa. Para nós é algo mais fácil, mas para aquela pessoa é algo dificílimo, irmão. Para nós que temos já uma estrutura é algo mais fácil, mas para quem está passando e tem uma estrutura diferente da nossa, meu irmão, é uma grande tempestade. Aí eu olho assim, meu pai, aquilo ali para fulano, mas fulano diga aquilo ali, mas é porque ele Já passou, né? é quem está passando, ele é quem está enfrentando. Quem já passou, já tem uma maturidade, aí muitas vezes menospreza, mas ela é quem está passando, ela é quem está passando, sabe que para ela é uma grande luta, é muito difícil, não é? Então as lutas, elas têm níveis diferentes. Tem prova que tem um nível, né? Tem luta que tem um nível, cada prova tem um nível, cada luta tem um nível, e a gente vai vencendo essas provas e esses níveis. A gente enfrenta uma luta que tem um grau de dificuldade, já tem outra luta que tem um outro grau de dificuldade, e quanto mais você vai passando, você vai adquirindo experiência. Glória a Deus. Quanto mais a gente vai passando, a gente vai amadurecendo, a gente vai aprendendo para poder lá na frente ensinar outras pessoas. Sim ou não? A gente vai amadurecendo e lá na frente a gente está ensinando a outras pessoas. Porque a luta, muitas vezes, não é para você morrer. O deserto não é para você morrer. O deserto é para aproximar você mais de Deus. Aleluia. O deserto é para, chamar a tua atenção para Deus, para as coisas de Deus. É isso que uma Bíblia vai ensinar lá em Oséias. Que Deus, Ele atraiu, Ele levou o seu povo para o deserto para falar o coração do povo. Então Deus muitas vezes permite o deserto, a luta. Deserto é a tipologia para a luta, para a prova, dificuldade. Então Ele muitas vezes nos atrai para a tempestade, para o deserto da vida, para o vale, para que lá no vale, na tempestade da vida, eu e você venha aprender a perdoar, a amar, a agir com compaixão, com longanimidade, se colocar no lugar do outro, ter paciência. Então Deus, irmão, Ele vai permitindo situações para que eu e você venha aprender. Então o deserto, a prova não é para ir você morrer, mas para ir você amadurecer, para ir você crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo, para ir você adquirir sabedoria. Adquirir sabedoria é para você amadurecer espiritualmente, não é verdade? Para você crescer espiritualmente. Aleluia. A prova é para isso, é para quê? É para você crescer. O deserto, a tempestade, ela nos faz crescer, irmãos. O deserto, a tempestade, a luta, o vale, traz para nós ensinamentos riquíssimos. Quando a gente enfrenta uma luta, quando a gente enfrenta uma prova, quando a gente enfrenta uma tempestade, seja ela de qual nível for, porque a cada tempo a gente vai enfrentando tempestades, cada uma com seu nível, e a gente vai enfrentando lutas, cada uma com seu nível. E a gente passa pela primeira, logo vem a segunda, a gente passa pela segunda, logo vem a terceira, a gente passa pela terceira, vem a quarta, e enquanto a gente viver nessa terra, a gente vai enfrentar problema, luta, a gente vai enfrentar dia mau, a gente vai enfrentar deserto, a gente vai passar por tempestades, irmão. Cada uma pelo seu nível. Aqui foi uma grande tempestade, cada uma tem o seu nível. Então a tempestade, na tempestade a gente cresce, a gente amadurece. Aleluia, Jesus. Na tempestade a gente cresce, a gente amadurece, a gente aprende a amar, a gente aprende a perdoar, a gente aprende a ser paciente, irmão. A gente aprende a ser longânimo,
na tempestade, com a tempestade nós aprendemos a ser crentes, ou melhor, cristãos melhores. Aleluia! Com a tempestade a gente se achega mais a Deus, a gente se aproxima mais a Deus, porque a nossa fé é provada. Observe que essa tempestade ela veio para provar a fé dos discípulos. Porque Jesus vai dizer isso. Não tendes fé? Homens de pequena fé. Cadê a fé de vocês? A luta e a prova vem para provar a minha e a tua fé, para aumentar a minha e a tua fé, para você aprender, e adquirir experiência, ter testemunho para contar, ter história para contar. Pode ver, quem nunca passou por nada não tem nada para contar. Como é que eu vou ter alguma coisa para contar se não passei por nada? E a gente tem pessoas que quer ter história para contar, mas não quer passar. Não tem como, irmão. Para eu ter história para contar, eu tenho que passar. Eu tenho que enfrentar o dia mal. Não é fugir, é enfrentar. Não é desistir, é enfrentar. Eu estou passando essa luta, eu estou passando essa prova, eu estou enfrentando essa tempestade, mas eu sei que quem está comigo é maior do que a tempestade. Eu sei que quem está comigo já me deu vitória pela fé. Glória a Jesus, aleluia, Jesus. Então nós temos esse entendimento. Quem está comigo é maior do que essa luta que eu estou enfrentando. Quem está comigo é maior do que esse problema que eu estou enfrentando, essa enfermidade, essa doença que eu estou enfrentando, essa perseguição que eu estou enfrentando, esse desprezo, essa calúnia, sabe? Quem está comigo é maior. Quem está com você é maior. Quem está com você é maior. Quem está comigo é maior. Quem está conosco é maior. Glória a Deus! Glória a Jesus, aleluia. Quem está conosco é Jesus. E ele declarou em Mateus capítulo 28, versículo 18: todo o poder foi me dado no céu e na terra. Jesus, ele tem todo o poder. Quem nós servimos, ele é poderosíssimo, ele é poderoso, ele é grandioso em glória, em poder, em majestade. Nós não estamos servindo a qualquer um não, irmão, a qualquer Deus não. Nós estamos servindo a um Deus com D minúsculo. Estamos servindo a um Deus com D maiúsculo, meu irmão. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Para Ele não há impossível. Aleluia, Jesus. Glória a Jesus. Para esse Deus com D maiúsculo não há impossíveis, irmãos. O que para nós é impossível, para Deus é só questão de tempo. O que para nós é impossível, para Deus é possível. Talvez para mim e para você a salvação de alguém é impossível, mas para Deus tudo é possível. Tudo é possível também. Aquele que crê, vai dizer o apóstolo Paulo. Então vamos crer, porque tudo é possível ao que crê. Glória a Deus! Você está crendo na salvação de alguém? Glória a Deus. Você está crendo na libertação de alguém? Na transformação da parte de Deus na vida de alguém? Tem que crer. Nós temos que crer no sobrenatural. Então a luta, para a gente concluir, a luta, ela, de uma certa forma, ela contribui para o meu e o teu crescimento. Observe, o que seria de Davi sem Golias? Era necessário um Golias para que a glória e o poder de Deus fosse manifestado. Aleluia! Glória a Deus! E Davi ser abençoado e exaltado por Deus. Teve que ter um Golias, teve que ter um gigante. E muitas vezes na minha vida, na tua vida, tem que ter um Golias. Para que Deus seja glorificado, tem que ter um Golias ali. Tem que ter uma penina. Tem que ter uma situação para que o nome dele seja glorificado. Você vê que a Bíblia é assim, tá, irmão? A Bíblia é fenomenal. João capítulo 9, aquele cego, João capítulo 9, quando Jesus está com os discípulos,
mestre, eles olham e veem o cego. E ele, mestre, quem pecou? Ele ou seus pais, para que nascesse assim, cego de nascença. O cego de João 9 era o cego de nascença. Bartimeu, ele ficou cego ao longo, já adulto, né? Ficou cego ali, ele não nasceu cego. Bartimeu não era cego de nascença. Mas o cego de João 9, ele já nasceu cego. Eu disse para o cego, quem pecou? Ele ou os pais? Para que nascesse assim. Ele nasceu cego, Senhor. É culpa dos pecados dele ou culpa dos pecados dos pais dele? Aí Jesus disse, nem ele pecou e nem seus pais pecaram, mas foi assim, isto é, ele nasceu cego para que se manifeste nele a glória, as obras de Deus. Aleluia. Você está entendendo? Glória a Jesus. Ele nasceu assim para um propósito. Glória a Deus. Ele nasceu assim para um propósito. É Jesus que está falando, irmão, João 9. Mas foi assim, isto é, ele nasceu assim, para que se manifestasse nele a glória de Deus. Né? Jesus está falando das obras, ele ser curado, o cego enxergar, o paralítico andar, o defunto, né, ressuscitar. Deus permite as coisas acontecerem. Você quer ver outro exemplo? João 11. Jesus era amiguíssimo de Lázaro, e Lázaro de Jesus, mas Jesus permitiu o seu amigo, a quem ele muito amava, morrer. Dá um texto. Porque quando chegou o mensageiro enviado pelas irmãs, olha, Lázaro, né, o amigo a quem tu amas, está doente, está morrendo. Jesus fica mais 2 dias, que é para poder Lázaro morrer. E quando ele está no caminho com o discípulo, ele diz, Lázaro, dorme, Senhor. Não entenderam ali o que Jesus falou, aí ele falou abertamente, Lázaro está morto. Eles cuidavam que era o sono, né, natural. Aí Jesus falou, Lázaro está morto. Não, Lázaro não está tirando um cochilo, não. Eu estou indo lá, mas da corda, ele está morto, morreu. Então, irmão, veja que Jesus ficou lá, ele permitiu Lázaro morrer, para depois dar a vida a Lázaro. Aleluia, glória a Deus. Ele permite Lázaro morrer, para depois ressuscitar Lázaro. É por isso que a Bíblia diz, João capítulo 13, versículo 7, quando Pedro quis entender isso, Pedro, o que eu faço hoje, tu não sabes agora, mas tu saberás depois. Então muitas vezes, irmãos, não entendemos a forma de Deus agir, a forma de Deus trabalhar, mas uma coisa é certa, Deus está trabalhando ao meu favor, ao teu favor, ao meu benefício, ao teu benefício. Todo dia Deus trabalha, Deus não dorme, Deus não tosqueneja. Não, irmão, eu e você dorme e tosqueneja. Deus nem dorme e nem tosqueneja. Há um Deus Todo-Poderoso que está trabalhando para nos dar vitória na terra dos viventes. Você vê isso, não? Glória a Deus, aleluia. Há um Deus que está trabalhando para nos dar vitória. Então ele tem suas formas de trabalhar, irmão. Olha aí o texto, e aí você não entende. Então dá um exemplo. Quem pecou ele dos seus pais? Nem ele nem os pais. Foi assim para que se manifestasse na glória de Deus. Como é que o cego, como é que Deus ia curar o cego se não houver cego para ser curado? Como é que Deus ia ressuscitar defunto se não houvesse defunto para ser ressuscitado? Como é que o surdo ia ouvir se ninguém é surdo? Se não é surdo? Não é? Como é que o mudo ia falar se não é mudo? Como? Então Deus permitiu, a questão do pecado é outra história, né? Então Deus permitiu, e Ele permite muitas vezes as coisas acontecerem. Onde é que eu estava? Ele permite o gigante, Ele permite aquela tempestade para nos treinar, para nos aperfeiçoar, para nos moldar, para nos quebrar.
quebrar o nosso eu, o nosso orgulho, a nossa soberba, a nossa prepotência. Eu sou, eu posso, eu faço. Glória a Deus, Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Eu sou, eu posso, eu faço. Aí Deus permite. Eu tenho que permitir o Golias. Jesus, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Hã? Aleluia. Eu tenho que permitir, sabe, uma Penina, uma Jezabel. Eu tenho que permitir uma situação, uma luta. Eu tenho que permitir algo acontecer. Ele permite algo acontecer. E muitas vezes a gente é abatido para depois ser exaltado. Como é o caso de Naamã, não é? Que tinha posição, homem de influência, mas foi necessário o abatimento para poder ser exaltado, abençoado. Então, irmãos, está que a luta, muitas vezes, ela promove abatimento. A gente é abatido. Tem dor, tem sofrimento, tem lágrimas, tem humilhação, tem rejeição. Não é? Deus não é com ele, Deus não é na vida dele. Não sabe de nada. Muito fraquinho. Esse irmão é muito fraquinho, esse pastor é muito fraquinho. Então, Deus permite, sabe, as coisas acontecer para que eu e você conheçam mais Ele. Jó não conheceu mais a Deus na bonança, não, irmão. Jó conheceu mais a Deus na tempestade da vida. Jó conheceu mais a Deus, lembra a história de Jó? Ele conheceu mais a Deus, não foi quando tudo estava bem. Que o texto do capítulo 42, versículo 5, quer dizer: eu conheci o Senhor só de ouvir falar, mas agora os meus olhos me veem. Glória a Deus, Jesus, aleluia. Então a tempestade, a luta, né? Tempestade representa a luta, deserto representa a luta. A tempestade e a luta, ela contribui para eu e você se aproximar mais de Deus, para eu e você, né, se achegar mais a Deus. Então Jó, ele conheceu mais a Deus aonde? Na moenda, na luta. O pau quebrando, meu irmão, no lombo de Jó. O pau estava quebrando o lombo dele. Os amigos abandonaram, a família abandonou, a parentela abandonou, todo mundo abandonou. Era Deus e Jó é Deus. E há momento que é eu e você, que é eu e Deus e eu. Há momento que é você e Deus e você. Jó estava cercado de pessoas, mas ele estava só ao mesmo tempo. Ele estava cercado de gente, mas estava só. Porque ele não podia contar com ninguém que estava ali. Chamava os servos o ignoravam, os servos dele, que estavam ali para servir ele, porque ele era o Senhor. Mas como viram a prova, ele perdeu tudo, ele chamava pelos servos, os servos não estavam ainda aí. O Jair não correu, ainda está vivo ainda. Uma vez. Ainda está vivo. Chamava pelos servos, o servo não respondia. A esposa só Jesus na casa, né, irmão? Os amigos descendo o pau nele. É o que ele vai dizer no capítulo 31, versículo 34, Jó: tema eu perante uma grande multidão. O desprezo da família me apavore. Ele ficou apavorado. Por quê? Porque todos o abandonou, inclusive a família. O desprezo da família me apavore, mas eu me cale e não saia da porta. No deserto, na tempestade da vida, eu e tu aprende a fechar a boca. Eu e você aprende, irmão, a nos policiar, a policiar aquilo que nós estamos falando. Porque muitas vezes a nossa língua, ela está solta demais. Estamos falando coisas que não é para falar, estamos dizendo coisas que não é para dizer. Aí Deus permite a tempestade. Você permitiu uma tempestadezinha. Aí quando levanta, aí Deus fecha a boca, fica no lugar, na posição. Eu vou sair da posição, eu vou fazer do meu jeito. Ó, Jó, eu me calo e não saia da porta. Glória a Deus. Que pode representar aqui a posição cristã, a
a tua vida com Deus, né? O casamento, um cargo eclesiástico, uma posição, está representando várias coisas. Você está numa porta de emprego lá, né? A perseguição pelo patrão, pela patroa, está perseguindo, e você quer sair do lugar, você quer se mudar de um lugar para o outro, porque alguém na vizinhança está perseguindo, e Deus está dizendo: eu estou provando a tua fé, eu estou provando você para te dar vitória, para que você possa, através da tempestade, aprender, amadurecer, crescer, prosperar. Glória a Deus. Na terra dos viventes, materialmente e espiritualmente. Olha que coisa linda, irmão. Então, com a prova você cresce, você amadurece, não é verdade? Você vai ter testemunho para contar através da luta e da prova. E cada prova tem seu nível, né? Ou níveis diferentes. Então nunca, né, despreze a luta de ninguém, a prova de ninguém. Então, no texto, a tempestade, eles estão ali, de repente, né, se levanta uma grande tempestade. De repente, irmão, estava tudo bem. E muitas vezes é assim na tua vida. Está tudo bem, de repente, se levanta. Está tudo bem, está tudo na paz. Calmaria total. Calmaria total. De repente, se levanta. De repente se levanta o gigante. De repente vem a tempestade, né? Com um nível menor. Tem tempestade com um nível menor. Tem outra que já é uma grande tempestade. É um rolo do tamanho de um trem. É uma bronca do tamanho de um trem. É um pepino grande para ele descascar, que vem. E uma coisa séria. No de repente, está a calmaria, no de repente se levanta, no de repente vem, para provar a minha e a tua fé. Para ele você ser provado. Então, irmãos, vamos fazer a nossa parte, para que possamos ser provados e aprovados por Deus. Mas uma coisa é certa, a prova vem para você aprender, para você amadurecer. Com a prova você amadurece. Jó, ele conheceu mais a Deus na prova, na luta. Ele adquiriu mais espiritualidade. Ele conheceu mais a Deus. Ele passou a ter mais conhecimento de Deus através da luta. Aleluia. Amadurecimento, a gente amadurece, irmão. E quando alguém olha muitas vezes, poxa, esse cara é tão novo, com a cabeça desse jeito, com a mente desse jeito, você amadureceu rápido. Diante do que você passou e enfrentou, você amadureceu. E a gente vai amadurecendo com as lutas. Então, de repente, se levantou um problema, um grande problema, e estava fora do alcance dos discípulos resolver. Eles conheciam o mar, mas não conheciam como Jesus. Tem coisa que foge do meu controle e do teu. Aquilo que eu e você não pode resolver, Deus está dizendo nesse dia de hoje: eu posso. Glória a Deus. Aleluia. Você não pode resolver, você não pode ir, você não pode fazer, mas eu estou dizendo: eu posso. Glória a Deus, Jesus. Tem coisa que você não pode, mas Ele está dizendo: eu posso. Glória a Jesus. E Aleluia. eu vou fazer na tua vida. Você crê na palavra? Os discípulos, eles poderiam ou não acalmar a tempestade? Eles poderiam sim ou não acalmar a tempestade? Os discípulos poderiam? Os discípulos poderiam acalmar a tempestade? Os discípulos não tinham poder para acalmar aquela tempestade. Naquele momento ali eles não tinham, né? Claro, o sobrenatural, Jesus estava com eles. Se eles usassem a fé, né, poderia acalmar o vento e o mar. Mas naquele momento ali, eles estavam em momento de aprendizado. Eles estavam lá aprendendo com o mestre. Então, naquele momento ali, eles ficaram totalmente perdidos. Tanto que eles começaram a chamar por mestre.
Jesus despertou e dirigiu-se a ele e começou a falar. Jesus desperta e se dirige a ele, chama a atenção dele e resolve o problema. Glória a Deus, Jesus. Aleluia. Porque para Jesus, irmão, para Jesus não tem problema pequeno nem grande que ele não possa resolver. O que é esse problema que você está passando? O que é esse problema que você está enfrentando? Para Jesus é nada, para Jesus é fichinha. Olha, irmão, o que é o câncer para Jesus? O que é? O que é a perseguição para Jesus? O que é a calúnia para Jesus? Entre outros e outros exemplos que a gente poderia citar aqui, não é nada, irmão. Não é nada. O que eu e você está passando, para Jesus, não é absolutamente nada. Ele pode resolver agora. Ele pode resolver agora. E por que muitas vezes ele não resolve? Porque ele tem um objetivo, ele tem uma finalidade, ele tem um propósito com aquela situação, Glória a Deus. com aquela enfermidade, com aquele problema, com aquela perseguição. Ele tem uma finalidade. A gente está, Jesus, cesse agora. Ele, agora não. Agora não, porque eu vou ser glorificado nessa tua luta. Aleluia, glória a Deus, Jesus. Senhor, o Senhor não poderia acabar com isso agora, resolver isso logo agora, fazer fulano entender e acabar com isso? Irmão, Deus, ele permite acontecer. Quando ele chega, quando ele quer, ele põe um ponto final. Ele age, ele toma providência e põe um ponto final. E há momento, há situações, circunstâncias que ele permite, não é? Que dure mais aquele processo, para uma finalidade. Então aqui, olha a palavra, aquilo que você não pode fazer, Deus pode, Deus faz. Então pela fé ele está fazendo. Glória a Deus, Jesus. Pela fé Deus está fazendo aquilo que você não pode. Ele abre caminho aonde não tem caminho. Moisés, por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marche. Êxodo capítulo 14, versículo 15. Diz aos filhos de Israel que marche. Está aqui na mão a vara, toca no mar. Ele não disse que você ia fazer sinais com ela? Toca no mar. Quando Moisés tocou o mar vermelho, se abriu, irmão. Deus mostrou caminho onde não tinha caminho. Deus, ele vai mostrar o caminho para você. Creia, porque pela fé Deus está abrindo um caminho de vitória. Você, meu irmão, está aí pela rede social. Deus está abrindo um caminho de vitória. Aleluia para você. Creia que há um caminho de vitória. Há um caminho na tormenta. Deus não vai deixar você perecer. Glória a Jesus, eu creio. Há um Deus que se importa com você, há um Deus que cuida de você, há um Deus que está contemplando o que você está passando, há um Deus que está vendo a tua luta, o teu sofrimento, a tua dor, e Ele está trabalhando para dar vitória a você. Isaías 64:4 diz que Deus trabalha por aquele que nele espera. Fique na porta como Jó ficou, fique na porta como Mardoqueu, que fique na porta tem vitória, irmão. É por isso que o inimigo faz de tudo para tirar você da posição. É por isso que o inimigo faz de tudo para tirar a tua visão do foco, do algo que é Jesus, do propósito que nós temos com Deus. Ele faz de tudo para fazer você perder o foco. Ele faz de tudo para eu e você tirar a visão do alvo, sair da posição que Deus nos quer, porque Ele sabe que uma vez que você sai da posição, eu e você perde a vitória. Mas Deus está dizendo a você: fique na posição, fique no lugar, Glória a Deus. fique na porta, não desista. Glória. Aleluia, persista, continue adiante. Aleluia, o inimigo quer que você pare, mas Deus quer que você continue, que você avance. Aleluia. Glória a Deus, Jesus.
Jesus, aleluia. Deus ele quer que você avance. Glória a Deus. E no texto, Jesus ele acalma o vento e a tempestade. O vento e o mar, ele acalma a tempestade, ele resolve o problema. Ele tem poder para resolver. Seja qual for o problema, ele tem poder para resolver. É o que vai dizer, não é? Isaías 43:13. Ainda antes que houvesse dia eu sou, e não há quem possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá. Isaías 14:27. O Senhor dos exércitos o determinou. Quem, pois, o invalidará? A sua mão estendida está. Quem, pois, a fará voltar atrás? Então creia que Deus está agindo ao meu e ao teu favor, e vai ter milagre da parte de Deus na minha vida e na tua vida. Pela fé ele já abriu a porta. Glória a Deus, eu creio. Pela fé a carteira já está assinada. Pela fé a porta já está aberta e você vai atravessar e vai cantar o hino da vitória. Você vai agradecer, você vai dizer: só o Senhor é Deus. Ele prometeu e cumpriu. Ele é fiel. Ele promete e cumpre. O homem não. O homem promete e falha. O homem promete e não cumpre. Mas Deus, ele é fiel. O que ele promete, ele cumpre. Se prepare, porque ele vai cumprir a promessa na tua vida. Diga glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Você veio para adorar Jesus? Glória a Deus, Aleluia. aleluia, Jesus. Creia! Eita, Deus, Oh, Levinária, sobre creia que Deus está agindo ao teu favor, ao teu benefício. Creia que o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, ele está agindo para dar vitória a você e aos seus. Oh, aleluia, glória a Deus, aleluia. O que você não pode fazer, Deus faz. aleluia. Então creia que pela fé, Hebreus capítulo 11, versículo de número 6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Ele quer ver a tua fé e a minha fé. Não perca a fé. Pastor, está tudo difícil. A tempestade é grande, a luta é grande, mas não é maior do que Deus. A luta é grande, mas não é maior do que Jesus. A luta é grande, mas não vai te sucumbir. A luta é grande, mas não vai acabar com você. Eu estou profetizando pelo poder da maior profecia. A luta é grande, mas você não vai perecer. Você não vai morrer. Você não vai parar. Deus está contigo nessa tempestade. Deus está com você nessa tempestade. Você não está só. Você que está pelas redes sociais, você não está só nessa tempestade. Deus está com você. O Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, o Deus da Bíblia está contigo. E você é mais que vencedor. Você é mais que vencedora. O apóstolo Paulo vai dizer: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você pode em Jesus. Oh, Jesus, aleluia, glória a Deus. Você pode em Jesus vencer. E pela fé você vai vencer. Pela fé você já venceu. Então qual é o segredo? Não desistir. Porque não tem fórmula mágica. Não tem fórmula mágica. Porque Deus não é, é mágico. Deus não é mágico, irmão. Deus não é mandrake. Para os mais antigos, mandrake, tinha varinha mágica. Deus não é mandrake. Deus não é, é o jeito da lâmpada. Não. Deus não é mágico, não, irmão. Não tem fórmula mágica. Tem os ingredientes que você utiliza para poder acontecer. Não tem fórmula mágica, não, porque Deus não é mágico, Ele é poderoso, Ele não é mágico. Então, qual é o segredo? O segredo, os ingredientes é a obediência, é o temor a Deus. Qual é o segredo? É a perseverança, é a fé, é a esperança. É o segredo: orar, consagrar, vigiar, fechar as brechas.
flechas. Enquanto você está na batalha, vá perseverando na obediência, perseverando na fé, perseverando na esperança, na oração, na comunhão, perdoando, amando, abraçando, fazendo a diferença. Aí a vitória chega. Aí a bênção chega. Na minha e na tua vida, tem pessoas que querem a vitória. Muitas vezes nós queremos a vitória, mas não queremos fazer aquilo que Deus está mandando em você fazer. Não queremos jejuar, não queremos orar, não queremos buscar mais a Deus, não queremos descer pelas madrugadas para orar, não queremos orar durante o dia, tirar um tempo ali, separar um tempo para orar. Não queremos caminhar para a igreja, para ouvir a palavra. Ah não, daqui de casa é culto, daqui de casa está bom. Não, irmão, a igreja é um lugar diferenciado, é um lugar consagrado a Deus, para aí você prestar culto. A igreja não é a casa do João e da Dona Maria. A igreja é um lugar diferenciado, consagrado exclusivamente para prestarmos culto a Deus. É um lugar diferenciado da minha casa, da tua casa, consagrado exclusivamente para prestar culto a Deus. Então, vai fazer o que em casa? Ficar em casa fazendo o que? Olhando as paredes? Na frente de uma televisão? Só nas redes sociais? Há tempo para tudo. Eclesiastes 3:1. Tudo tem o seu tempo determinado. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. Eclesiastes capítulo 3:1. Então para tudo há um tempo. Então como é que eu não tenho tempo para estar na igreja? Como é que eu não tenho tempo para meditar na palavra? Para tudo há um tempo. Para tudo há um tempo. Se eu tenho tempo, sabe, para as coisas da terra, eu tenho que ter mais tempo ainda para as coisas do céu. Se eu tenho tempo para as coisas da terra, eu tenho que ter tempo para as coisas do céu. Glória a Jesus, aleluia.